Tesouro em vasos de barro. O Paulo de 2 Coríntios. Ao lermos cuidadosamente 2 Coríntios, parece que encontramos duas pessoas, Paulo em si mesmo e Paulo em Cristo. Tudo que Paulo fala, desde o capítulo de abertura dessa epístola até sua conclusão, tem um mesmo estilo. Há um princípio governante em toda a sua carta, o qual podemos resumir em suas próprias palavras: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Versículo 7. Logo no primeiro capítulo vemos este tesouro em um vaso de barro. Continuamos encontrando esse vaso até o último capítulo, mas também encontramos o tesouro. 2 Coríntios é o livro mais pessoal do Novo Testamento. As outras epístolas trazem-nos a revelação de Deus, mas 2 Coríntios é única no aspecto de mostrar-nos o tipo de homem por meio do qual Deus concede sua revelação. Se não tivéssemos essa epístola, poderíamos ainda assim conhecer o tipo de obra que Paulo realizou, mas não conheceríamos o tipo de homem que realizou a obra. Ele era um vaso de barro. O cristão ideal. Quando me tornei um cristão, tinha minha concepção sobre o que era um cristão, e tentei ao máximo ser esse tipo de cristão. Pensei que somente alcançando o padrão imaginado atingiria a perfeição. Ser perfeito era minha ambição, mas eu tinha minha opinião sobre o padrão de perfeição. Pensava que um cristão perfeito deveria sorrir desde a manhã até a noite. Se alguma vez derramasse uma lágrima, ele deixaria de ser vitorioso. Pensava que um cristão perfeito deveria ser uma pessoa muito corajosa. Se sob quaisquer circunstâncias mostrasse o menor sinal de temor, então eu diria que lhe faltara fé, ele não conseguirá confiar no Senhor, ele não fora perfeito. Paulo era um homem. Conservei essas ideias claramente definidas sobre como um cristão deveria ser, até que um dia, enquanto lia 2 Coríntios, cheguei à passagem onde Paulo disse que estava triste. Fiquei impressionado. Paulo triste, pensei. Em seguida li que ele derramou muitas lágrimas, e considerei, será possível que Paulo tenha realmente chorado? Li que ele fora atribulado, que estivera perplexo e considerei, Paulo estivera realmente atribulado? Estivera ele realmente perplexo? Li também, por que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 1:8. E considerei, será possível que Paulo tenha se desesperado? Nunca me ocorreu que uma pessoa como Paulo pudesse ter experiências como essas. Todavia, enquanto prosseguia a leitura, gradativamente tomei consciência do fato de que os cristãos não são outra categoria de seres angelicais e que Paulo não ficava muito longe de nós. Na verdade, descobri que Paulo era um homem e que era o mesmo tipo de homem que conheço. Temos aqui um homem que está com medo, no entanto é forte, cercado pelos inimigos, mas não aprisionado, parece vencido, contudo não está destruído. Percebe-se que ele é fraco, porém declara que quando é fraco é forte. Pode-se ver que ele leva em seu corpo o morrer de Jesus, todavia diz-nos que a vida de Jesus também se manifesta em seu corpo. Você ouve seu relato negativo, mas também ouve seu relato positivo. Ele parece ser um enganador, contudo é o verdadeiro. Parece ser desconhecido, no entanto é bem conhecido. É como alguém que está morrendo, todavia ele vive. Como entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 6:8-10. Eis aqui um cristão. Um paradoxo espiritual. Você percebe que significa ser um cristão? Ser um cristão é ser uma pessoa em quem há uma inconsistência fundamental. O cristão é aquele em quem existe um paradoxo inerente. Esse paradoxo vem de Deus. Algumas pessoas pensam que no viver cristão só existe o tesouro e não o vaso de barro. Se elas encontram o vaso de barro em algum lugar, sentem que tudo está errado. Porém, a concepção de Deus é totalmente diferente da concepção do homem. Aqui está o pensamento de Deus: temos este tesouro em vasos de barro. Portanto, não é um caso sem esperança se o vaso de barro está em evidência. O propósito de Deus não anula o vaso de barro, ele põe o tesouro nele. É sempre no vaso de barro que o tesouro é encontrado. Deixem-me dizer-lhes que não há uma alma cujo vaso de barro seja tão de barro que o tesouro não possa aparecer nele.
A beleza do tesouro é realçada pelo vaso de barro no qual é depositado. Paulo era um homem de verdade, mas a vida do Senhor brilhou por meio de sua vida. Ele não era um robô, ele tinha sentimentos. Não era invariavelmente triste nem era sempre alegre. Ao mesmo tempo em que estava triste, também estava alegre. É característico do viver cristão que, mesmo enquanto as lágrimas correm, a face pode relaxar-se num sorriso. Sempre temos a esperança de que, ao encontrarmos os cristãos, não veremos nenhum traço do vaso de barro. Contudo, quando encontramos alguns dos mais sinceros filhos de Deus, imediatamente reconhecemos personalidades distintas. Reconhecemos que tipo de pessoa eles são em si mesmos e também que tipo de pessoa são no Senhor. Conheci uma irmã que tinha um temperamento muito rápido. Ela era rápida em tudo, para falar, para repreender, para escrever cartas e para rasgar as cartas que escrevia. Notava-se de imediato que tipo de pessoa ela era, contudo ao mesmo tempo via-se o Senhor nela. Via-se seu sofrimento numa provação, mas ao mesmo tempo a sua riqueza espiritual podia-se ver o tesouro no vaso de barro. Muitas pessoas me dizem que oraram por determinada coisa, elas afirmam que têm fé em Deus e estão absolutamente certas de que Ele ouviu suas orações e atendeu seus pedidos. No entanto, nada acontece. Por quê? Porque sua fé é maravilhosa demais. O tesouro não está num vaso de barro. Várias outras pessoas vêm a mim e contam-me sobre seus temores e dúvidas, mesmo quando procuram confiar no Senhor. Fizeram seus pedidos e se apoderaram das promessas de Deus, todavia, dúvidas sempre se levantavam inesperadamente. Permitam-me dizer-lhes que a fé verdadeira não pode ser destruída pela dúvida. O tesouro da fé verdadeira aparece num vaso de barro de dúvida, e o vaso de barro não anula o tesouro. Num lugar tal como este, o tesouro resplandece com beleza acentuada. Não me entendam mal, não estou incentivando a dúvida. Desejo, porém, deixar claro que o viver cristão não é apenas uma questão de tesouro, nem tão somente de vasos de barro, mas de tesouro em vasos de barro. Gosto de lembrar da oração da igreja primitiva pela libertação de Pedro das mãos de homens perversos. Quando Pedro voltou e bateu à porta, os crentes disseram que era o seu anjo. Você percebe? Ali havia fé, verdadeira fé, o tipo de fé que poderia conseguir uma resposta de Deus. Contudo, a fraqueza humana ainda estava presente, e foi claramente manifestada. Hoje em dia a fé exercitada por muitos do povo de Deus é maior do que aquela exercitada pelos crentes que estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles estão muito convictos disso, têm certeza de que Deus enviará um anjo e que todas as portas na prisão de repente se abrirão. Se um pé de vento soprar, lá está Pedro batendo a porta. Se há ruído de chuva, aí está Pedro outra vez batendo a porta. Essas pessoas são crédulas demais, sua fé não é algo genuíno. No viver cristão o vaso de barro está sempre em evidência, embora não seja o vaso de barro o que importa e, sim, o tesouro dentro dele. Na vida de um cristão normal, assim que a fé se levanta positivamente para apoderar-se de Deus, simultaneamente pode surgir uma pergunta: será que estou errado? Quando ele está muito forte no Senhor, está frequentemente muito consciente de sua incapacidade. Quando está muito corajoso, fica ciente do temor em seu interior. Quando está muitíssimo alegre, uma sensação de tristeza subitamente lhe sobrevém. Este paradoxo é a evidência de que há um tesouro no vaso de barro. O poder de Deus se manifesta na fraqueza humana. Paulo diz-nos que tinha um espinho na carne. O que era aquele espinho eu não sei, mas sei que era algo que o enfraquecia e Paulo orou 3 vezes para que fosse removido. Mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 12:9. Como o poder do Senhor pode manifestar a sua perfeição em um homem fraco? O viver cristão é exatamente isto. O viver cristão não é a remoção da fraqueza, tampouco é meramente a manifestação do poder divino, é a manifestação do poder divino na fraqueza humana. O viver cristão não produz uma nova categoria maravilhosa de seres angelicais, mas de seres humanos em cuja fraqueza o poder divino é mostrado. Deixem-me usar uma ilustração. Certa vez, fiquei gravemente doente. Durante um período de 2 meses, fui radiografado 3 vezes e cada vez o relatório era mais grave. E eu orei, e eu criei.
Esperei que Deus curasse a doença, mas embora eu experimentasse, por várias vezes, as forças aumentarem, a raiz do problema permanecia, portanto, a possibilidade de uma recaída estava sempre presente. Fiquei aborrecido. De que adiantava um acréscimo temporário de forças? Um dia, enquanto li a Bíblia, cheguei ao capítulo em 2 Coríntios onde Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse seu espinho. Deus não queria fazer isso, antes disse, a minha graça te basta. Por causa da presença do espinho, ele recebeu um acréscimo de graça. Porque a fraqueza persistia, a graça foi acrescentada. Percebi, isso é o viver cristão. Orei por uma visão mais clara, e me ocorreu a ideia de um barco que não podia prosseguir por causa de uma grande rocha que estava 1,5 metros acima do leito do rio. Na verdade eu orava, Senhor, se te agrada, remove a rocha. Então uma pergunta surgiu interiormente. Seria melhor que a grande rocha fosse removida ou que o Senhor elevasse o nível da água acima de 1,5 metros? Respondi, seria melhor elevar o nível da água. A partir daquele dia muitas das minhas dificuldades desapareceram. Não ouso dizer que nunca mais fui tentado, mas, graças a Deus, descobri que Ele tem condições de tratar com as dificuldades em vez de removê-las. A vida cristã não é uma questão de remover grandes rochas, mas de elevar o nível da água. Você tem dificuldades? Sim. Você tem fraquezas? Sim, todos nós temos. Contudo, tenha em mente que o Senhor não está interessado, do lado negativo, na remoção de nossas fraquezas, nem mesmo, do lado positivo, na concessão indiscriminada de força. Toda a força que Ele dá manifesta-se na fraqueza. Todo tesouro que temos está em vasos de barro. A fraqueza humana não limita o poder de Deus. É motivo de muita gratidão a Deus que nenhuma fraqueza humana pode limitar o poder divino. Somos inclinados a pensar que onde há tristeza não pode haver alegria, que onde há lágrimas não pode haver louvor, que onde a fraqueza está presente o poder deve estar ausente, que onde há dúvida não pode haver fé. Deixem-me, porém, proclamar com voz bem clara que Deus procura levar-nos até o ponto de reconhecermos que tudo que é do homem visa apenas prover um vaso de barro para conter o tesouro divino. Doravante, quando estivermos cientes da depressão, não vamos dar lugar a ela, mas ao Senhor, e o tesouro resplandecerá ainda mais gloriosamente por causa do vaso de barro. Não estou teorizando aqui, sei do que estou falando. Nisto consiste a glória da vida cristã, que o poder de Deus pode manifestar-se em todo vaso de barro. O viver cristão é um paradoxo, e enquanto vivemos essa vida paradoxal é que conhecemos a Deus. Quanto mais avançamos na vida cristã, mais paradoxal ela se torna. O tesouro torna-se cada vez mais manifesto, mas o vaso de barro ainda é o vaso de barro. Isso é muito belo. Apenas observe a paciência divina em um homem que por natureza é impaciente, e compare esse quadro com um homem que é impassível. Veja a humildade divina em alguém que por natureza é orgulhoso, e compare com alguém que é muito retraído. Veja a força de Deus numa pessoa de temperamento fraco e compare isso com um caráter naturalmente forte. A diferença é tremenda. As pessoas que por natureza são fracas estão sempre inclinadas a pensar que não têm nenhum valor por causa da qualidade de barro do vaso, mas não é preciso desanimar, visto que o tesouro dentro do vaso é de tal qualidade que resplandece com um brilho ainda maior de dentro desse vaso. Irmãos, deixem-me dizer mais uma vez que toda a questão tem a ver com a qualidade do tesouro e não com a qualidade do vaso que o contém. É tolice enfatizar o aspecto negativo, nossa preocupação é com o positivo. O Senhor é capaz de manifestar-se na vida de todos nós, e quando isso suceder, muitos contemplarão o tesouro. Extraído do livro O Fluir da Vida. 12 cestos cheios. Watchman Nee. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.